Você imagina que tem algum cérebro por trás da esquerda. Você já ouviu falar de Saul Alinsky? Eu vou explicar para vocês o cérebro que está por trás da esquerda. É um vídeo tenso, é um vídeo denso e eu peço a sua atenção porque eu vou desmistificar o pensador por trás deles. Vamos abrir aspas aqui para a chave do pensamento esquerdista. Organização e poder, uma única coisa. Mudança vem do poder e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. O poder é a razão de ser uma organização. Quando as pessoas entram em acordo sobre certas ideias religiosas e querem o poder para propagar a sua fé, elas se organizam e chamam isso de uma igreja. Quando as pessoas entram em acordo sobre certas ideias políticas e querem o poder para colocá-las em prática, elas se organizam e chamam isso de um partido. Saul Alinsky. Esse é Saul Alinsky, defendendo em síntese que organização e poder são exatamente a mesma coisa. Alinsky é um completo desconhecido para a maioria das pessoas, inclusive para boa parte da esquerda. E ele faz isso exatamente de propósito, porque ele prefere agir pelas sombras. Passados quase 50 anos desde sua morte, ele ainda exerce grande influência sobre organizações de esquerda, partidos comunistas e sua própria atuação. É um dos grandes influenciadores do Partido Democrata norte-americano, sendo inclusive mentor de pessoas como Barack Obama e Hillary Clinton. Seu livro compila todas as estratégias de ataque que eles têm. Regras para radicais, um guia pragmático para radicais idealistas. É um trabalho de um autor altamente perspicaz e inteligente do ponto de vista político. Isso torna ele ainda mais perigoso. E sua leitura é imprescindível para que todos possam compreender a gravidade e as formas de atuar da esquerda em suas organizações políticas, bem como os objetivos que eles tentam atingir. A palavra revolucionário é bastante adequada, inclusive, para definir o próprio Alinsky, porque ele não se identificava como comunista, nem mesmo como marxista, pois discordava da forma como o marxismo seria aplicado. Porém, entretanto, ele concordava com todos os preceitos básicos disso, especialmente o ódio ao capitalismo, os valores tradicionais, a família tradicional, judaico-cristã, enfim, todos os valores que norteiam nós cristãos conservadores, nós brasileiros e todos os conservadores ao redor do mundo. De acordo, inclusive, com o livro do próprio Alinsky, os Estados Unidos e o Partido das Sombras, as pessoas não são divididas em classes sociais ou em castas, mas sim de acordo com o nível de poder que elas têm, quem tem poder e quem não tem poder. E o livro supracitado ainda traz 3 campos de atuação do Alinsky, que justificam a forma de atuar da esquerda: desinformação, justificação dos meios pelos fins e, por último, destruição do oponente. E é exatamente isso que nós vemos a esquerda fazer conosco diariamente. Primeiro, desinformar. Segundo e principalmente, destruir o oponente. Eles simplesmente sepultam as ideias, a opinião, sepultam aqueles que discordam deles de alguma maneira. Inclusive é importante destacar que um artigo divulgado pela revista Time no ano de 1970 avaliou que não seria exagero argumentar que a democracia americana vem sendo alterada pelas ideias de Alinsky. Então daí o reconhecimento e a gravidade de sua atuação. Enquanto diversos pensadores tentavam criar meios sobre filosofia e a organização da sociedade, Alinsky, por sua vez, se dedicava a pensar em meios para a revolução, como alterar a estrutura da sociedade. E é exatamente isso que ele aplica. Uma maneira de derrubar a sociedade, abalando as suas estruturas. As suas táticas são voltadas para organizações civis e populares. Para Alinsky, inclusive, ética e moral não deveriam existir. E, discordando inclusive de diversos pensadores, apontava uma separação entre elas, mas no meio político era completamente rechaçada. O Alinsky ele prega um relativismo moral completo e uma ação sem freios, com os fins justificando os meios, ou seja, a adoção de qualquer medida pela finalidade que você busca atingir. Ele nega completamente a ética e a moral e as transforma meramente em um instrumento para manipulação de massas. E olha só que interessante, faça um exercício você. Pense em alguns políticos de atuação agora e a forma como eles manipulam a massa. Inclusive, em seu manifesto, ele deixa muito claro o seu ódio pela classe média, observada por ele nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, mas admite que as fileiras revolucionárias são compostas justamente por indivíduos oriundos dessa classe, ou seja, ele cria as trincheiras dele com as pessoas que ele mesmo odeia. Mas é justamente por isso que ele pontua como principal alvo uma massa manobrável, ou seja, os mais pobres. As suas formas de atuar e de pensar demonstram uma frieza moral, ética e intelectual monstruosa, tratando todos com indiferença, inclusive pelo fato de ter de matar, de enganar, de mentir, de fingir. É um verdadeiro dissimulado, um sociopata.
Inclusive, em seu livro, ele apresenta curiosamente 13 regras que representariam seu legado duradouro e são classificadas como táticas de confronto. Ele pontua táticas de confronto que são projetadas para derrotar os oponentes e estraçalhar qualquer resquício de possibilidade de ressurreição política, ética ou moral dessas pessoas. Inclusive, o livro Tratado para Radicais conta com a menção de Lúcifer como o primeiro radical entre as lendas, ou seja, naturalmente um luciferiano. Saul Alinsky morreu aos 63 anos em 12 de junho de 72, vítima de um ataque cardíaco, mas as suas ideias perduram até hoje. Inclusive na sua atuação entre linguagem e postura, ele ensina a ser dissimulado, ou por exemplo, liberação do aborto passa a ser direitos da mulher. Cria formas de tornar palatáveis os absurdos que eles tentam promover. Ele é o pai disso tudo que você sabe muito bem que a esquerda perpetra de maneira completamente habilidosa nos dias atuais. E ele, curiosamente, era um contra manifestações radicais e barulhentas, porque ela simplesmente conseguia que você fosse afastado do lugar. Ele é a favor da atuação estratégica para realmente conseguir o êxito de abalar a sociedade. Ele sim é o mentor por trás dos pensadores esquerdistas. Alinsky, inclusive, ele defende a política como religião e os revolucionários odiando os cristãos e o próprio cristianismo. O comunismo, na sua essência, ele precisa da subversão e da quebra da base familiar para ter êxito. É exatamente aí que eles atuam e que eles atacam. Crianças e adolescentes, como parâmetros familiares, são alvos fáceis para professores militantes que atuam ideologicamente dentro das salas de aula, como nós vemos nos dias atuais. Inclusive, o livro de autoria do Roberto Motta, Jogando para Ganhar, ressalta que a guerra política é o resultado da colisão de visões diferentes do mundo. Quando um dos lados tem medo de enfrentar essa guerra, os adversários podem conseguir a vitória. No livro podemos encontrar os 6 princípios da guerra política de Horowitz. Eu vou listar para vocês. 1. Política é guerra conduzida por outros meios. 2. Política é uma guerra de posicionamento. 3. No combate político, quem está na ofensiva geralmente vence. 4. Uma posição é definida por medo e esperança. 5. Armas políticas são símbolos que evocam medo e esperança. 6. A vitória estará com aquele que está ao lado do povo. No meio disso tudo, a política ela é uma guerra que ela é conduzida por outros meios. Ela não é simplesmente conduzida para ganhar uma discussão, mas sim para aniquilar completamente o adversário, segundo os elementos de pensamento aqui levantados. A política acontece dentro de outro contexto, portanto, as regras aplicadas são distintas. Inclusive, apelar para o emocional, como medo e esperança, é uma das ferramentas que utilizam para vencer essa guerra. Por exemplo, bradar por justiça social e igualdade desperta o íntimo e esse sentimento das pessoas que acabam gerando aliados dentro daquela trincheira. Para você ter uma ideia, a redução de desigualdade social e justiça social são frases tão fortes que atingem até aqueles que não são dentro da própria esquerda. Motta esclarece, por fim, que justiça social é um termo tão raso, vago e vazio que qualquer justiça é social. Não há como se defini-la adequadamente. E é interessante porque o ativismo e a manipulação de massas é um dos pilares que sustentam o comunismo em toda a esquerda. Recomenda-se que os ativistas trabalhem para uma grande gama de causas. Quanto mais causas, maior será a base de apoio deles. Por isso nós vemos a esquerda atuando em frentes tão amplas, justamente para conseguir a maior base de apoio e se tornarem referências naqueles assuntos. Entre mortos e feridos, enquanto George Soros financia a esquerda, Alinsky é o grande mentor intelectual por trás de todo esse câncer.